Graça e paz, vamos continuar falando do procedimento de Deus de escolher homens e mulheres que estão de acordo com o seu coração, com a sua visão, exatamente com o amor de Deus por toda a humanidade. E assim Deus escolhe para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. Os textos que temos aqui estudado, que vamos ver esse procedimento de escolha, são textos que demonstram que vem do céu, vem a mensagem do céu, vem o fogo do céu, e com isso vem o dom do Espírito Santo, vem o batismo com o Espírito Santo, e vem a sabedoria, vem o dom da palavra, porque é dessa forma que os céus se comunicam com a terra, pelo verbo de Deus, pela palavra de Deus. Cristo é a própria palavra de Deus encarnada, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o dom do Espírito Santo é o dom do conhecimento, é o dom da sabedoria. Temos aqui estudado, por exemplo, na vida de Salomão, que recebeu o que ele pediu, que agradou a Deus, que foi a sabedoria. Então, não houve sabedoria como a de Salomão. A rainha de Sabá veio da África, veio da Etiópia, porque ouviu chegar lá a fama a respeito da sabedoria de Salomão, e fez-lhe todas as perguntas que ela tinha, as dúvidas, o que ela achava necessário saber. Ele colocou à prova também com outras perguntas com grau de dificuldade, e Salomão demonstrou uma sabedoria muito maior do que até ela tinha ouvido falar, do que ela imaginava. Esse é o dom do Espírito Santo. Veio o fogo, Salomão orou, ele foi ali cheio do Espírito Santo, recebeu então essa sabedoria. E os dons do Espírito Santo são dons da palavra, dons de línguas, dons de ciência, dons de conhecimento. São dons relacionados à revelação, à palavra, à sabedoria. Mesmo os sinais e maravilhas que os apóstolos realizavam, que os profetas realizavam, que homens de Deus realizavam no passado, no período apostólico e até hoje, são sinais para colaborar com a palavra, para que através do milagre o povo visse a glória de Deus e assim desse ouvido à palavra de Deus. Foi, por exemplo, que em Atos nós estudamos a respeito do paralítico que foi curado à porta do templo, e a partir de que os homens de Israel, a nação de Israel, viu aquele paralítico andando com mais de 40 anos de idade, saltando, entrando no templo, dando glória a Deus, eles foram perguntar a Pedro o que estava acontecendo, e Pedro então estava ali justamente para falar. Ele havia sido batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom do conhecimento, da sabedoria, ele que era um homem letrado, mas assim como Salomão, recebeu esse dom da palavra, e aquela cura serviu para a pregação da palavra de Deus, palavra de vida, da palavra de vida eterna, o qual Pedro, com revelação do Espírito Santo, disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então as palavras que nós temos são palavras de vida, sobre a vida com Deus, o que agrada a Deus, o que devemos fazer para ser salvos, qual a obra, crer, ser batizados, sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de boas obras, fazendo aquilo que realmente é da vontade de Deus, sendo então filho de Deus, acima de tudo amando. Amar, porque Deus é amor, quem ama é nascido de Deus, quem ama é filho de Deus, quem não ama não conhece a Deus. A palavra de Deus vai nos estar revelando, nós vamos estar aqui estudando, vamos continuar hoje o estudo em Atos 7, 2 Crônicas, a partir também do capítulo 7, e vamos ver que o procedimento de Deus para conosco é o seguinte: Deus nos manda a palavra vem do céu. Todos estão ouvindo. Alguns creem de todo o coração. Alguns manifestam um propósito que agrada a Deus, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vem a palavra, ele deu a palavra. Mas o que nós vamos fazer dessa palavra? Ele nos deu o Cristo, o Messias, o que vai nos ensinar tudo sobre a palavra de Deus. Mas o que vamos fazer com o Messias? Vamos dar ouvidos? Vamos amá-lo? Vamos desejar guardar seus mandamentos, de amar ao próximo, de amar a Deus, de fazer o bem, de andar no seu caminho? Então, a respeito justamente dessa resposta à palavra,
que vem de nós, vem da nossa fé, vem dessa palavra vir ao nosso coração, darmos ouvido, entrar realmente pelo ouvido, ouvirmos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então vem ao nosso coração um forte propósito arraigado que nos domina de obedecer essa palavra, viver para Deus, praticar, agradar a Deus, amando a Deus, obedecendo a sua palavra. Então, neste momento, nós chegamos a um ponto do escolhido, um ponto do julgamento de Deus sobre a nossa resposta. Demos a resposta profundamente correta, no centro da vontade de Deus. Recebemos a palavra e desejamos com toda a força da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso coração, desejamos guardar, desejamos entender corretamente, praticar de todo o coração, com toda a correção diante de Deus. Então, neste momento, Deus se agrada e nos dá o batismo com o Espírito Santo, porque é somente pelo poder do Espírito Santo é que nós vamos realmente entender tudo, vamos conseguir praticar, vamos ter poder para praticar, para viver e também para ensinar. Vamos ter sabedoria para pregar, para ensinar. Veja comigo agora como é. Você começa, então, com um desejo forte do seu coração, com o coração segundo o coração de Deus, você quer realizar a vontade de Deus. A grande vontade de Deus é que ninguém se perca. Deus é amor, Deus ama toda a humanidade. E você então percebe que é exatamente isso que você precisa fazer, que isso é o mais importante, que o mais importante é o amor. Você precisa realmente buscar a Deus para que você possa contribuir com a obra de Deus, de salvação universal, mundial, de salvação de toda a humanidade. Ninguém pode ficar de fora. Você tem que amar em casa, você tem que amar o vizinho, você tem que amar a cidade, você tem que amar o país, você tem que amar o mundo, como Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você então começa a amar e orar, pedir a Deus que te fortaleça neste propósito de amar, de compartilhar a palavra de vida para que todos sejam salvos, de ser cooperador de Deus, e Deus, vamos salvar a humanidade, Deus, vamos anunciar a palavra de vida em Cristo, a salvação, o Espírito Santo, a obra de Deus, vamos anunciar a glória de Deus para que todos sejam salvos, para que todos te conheçam. Há uma ligação, você começa a amar a Deus e amar ao mundo. Você quer ver todo mundo ligado a Deus, porque essa é a salvação final, essa é a salvação eterna. Quem não tiver paz, reconciliação com Deus vai estar perdido. Então você começa a entender, a ter uma experiência com Deus e você quer unir a terra com o céu, todos salvos, como se todos da terra fossem um dia habitar no céu. Este passa a ser o seu propósito. Quando você realmente assume este amor de todos, por todos, ninguém pode ficar de fora. Vai haver uma grande festa no céu, está preparada. Eu quero que todos estejam lá. Eu quero que todos se alegrem. Eu quero que todos sejam felizes. Eu quero que todos sejam abençoados. Você então vai começar a sentir a presença de Deus. Você vai começar a sentir o poder de Deus na sua vida. Sinta isso aí agora. É quando você chega nesse ponto, você começa a orar e clamar e falar: Deus, que todos sejam salvos. Deus, que todos sejam abençoados. Deus, que ninguém fique triste, que ninguém fique de fora, que todos participem da alegria, da salvação, do reino de Deus, da nova Jerusalém, do que o Senhor tem preparado para todos, que todos recebam. Nessa hora há alegria no céu, nessa hora você está realmente tocando no coração de Deus, Deus está contemplando o seu coração que chegou a este ponto, de todos abençoados, todos salvos, que a salvação, que a alegria venha para todos, que ninguém fique de fora, todo o povo conheça Deus, todo o povo ame a Deus, todo o povo celebre a Deus, todo o povo seja salvo, todo o povo seja protegido, todo o povo seja abençoado. Quando você chega a esse ponto, então você está no ponto da obra de Deus, você está no ponto do coração de Deus, você vai começar a sentir a força do Espírito Santo de Deus, porque os céus vão estar se alegrando, você vai estar agradando a Deus, você vai estar chegando ao ponto que Deus quer. Esse é Deus, você vai estar conhecendo a Deus. Deus é este que ama a todos, ama o pecador, ama o perdido.
em que você começa a orar pelo que te persegue, você ama o seu inimigo, você ama a terra, você ama a nação distante, você ama a nação que tem um pensamento diferente, você ama pessoas de todas as religiões, pessoas de todas as orientações políticas, do que for, de que natureza for, quem for, de todos os tipos, que você possa aqui dizer para mim, pode ser gênero, pode ser cultura, pode ser o que for, continente, você começa a amar, ver a terra, ver o mundo nas mãos de Deus, o mundo salvo por Deus. Este é o pensamento de Deus. É aí que você tem um encontro com o Espírito Santo. É nessa hora que você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo e receber poder. Que o poder de Deus vem para incentivar este pensamento, este sentido do todo. Ninguém de fora, todos salvos. Este é Deus. Deus pode salvar. Você pode orar por toda a humanidade. Você pode pedir a salvação do presidente de todas as nações, da China, da Rússia, nações da Ásia, nações da África, da Europa, das Américas, da Austrália, da Oceania, de todos os continentes, de onde for. Você pode, você deve, é isso que Deus quer, é esse o propósito de Deus, é salvar toda a humanidade. Então quem será o escolhido? Quem chegar a esta posição. Então vamos voltar aqui a Atos, capítulo 7, com esta presença do Espírito Santo, que é nessa visão, é nessa palavra do amor por todos, ninguém de fora, todos salvos, todos abençoando, todos sendo abençoados, todos celebrando uma festa para Deus com louvor, com adoração, com vida, vida com abundância para todos. Não deixe no seu coração, no seu pensamento, ninguém de fora. Peça a Deus, Deus abençoe o mundo. Deus salve este mundo. Deus abençoe essa terra. Glória a Deus. É aí que o Espírito Santo vem. É nessa visão que o Espírito Santo vem, porque essa é a obra de Deus. É salvação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você chega a esta visão, a essa transformação no seu interior, a ponto de amar a todos do mundo, a todo mundo. Aí está Cristo, aqui está Cristo. Aqui está a palavra de vida eterna para todos, para todo mundo, para toda a terra. Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra todo, a palavra mundo, a palavra salvação, tirar o pecado do mundo. Essa é a obra de Deus. Você tem que estar nessa obra. Menos do que isso, você não está na obra de Deus. Menos do que a salvação de todo o mundo, não é a obra de Deus. A obra de Deus é salvação de todo o mundo, até os confins da terra. Então vamos agora para Atos capítulo 7, versículo 1, e vamos observar que a palavra de Deus sempre vai voltar para essa visão do todo, da bênção. Veja que o texto que nós vamos começar a ler sobre Abraão, em Atos 7, e o contexto vai chegar, vai levar todo o procedimento de salvação, vai levar para todas as famílias da terra, vai levar para todo mundo. Então vamos lá, Atos 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim a bênção, a sabedoria, o fogo, a cura, a adoração a Deus, o poder de Deus, é isto mesmo? E ele disse, então aqui Estevão está dando o seu testemunho, cheio do Espírito, cheio de fé, e o viam como um anjo, seu rosto como de um anjo. E realmente quando nós recebemos esse batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, a nossa vida é transformada. Nós já não somos o mesmo que éramos antes. Nós agora já temos o poder de Deus. Ele veio do céu sobre a minha vida como um meteoro, uma bola de fogo. E quando se chocou comigo, veio até mim, ele veio morar dentro de mim. O conhecimento de Deus, o Espírito, a sabedoria, o poder, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E simultaneamente, quando essa bola de fogo, esse meteoro veio em mim, eu comecei a falar em outras línguas. Então ele vai habitar em mim e de mim vai sair virtude, vai sair a palavra de Deus. O Espírito de Deus vai falar através de mim, dos meus lábios, vai dominar minha vida, meus gestos,
meus passos, tudo em mim. Eu agora não sou mais o mesmo que eu era antes. Quem me conheceu antes conheceu uma outra pessoa. Agora eu estou revestido de vida do Espírito Santo. O Espírito é sinal de vida. Quando eu nasci a primeira vez, recebi o Espírito, o fôlego de vida, comecei a respirar, a falar, eu tinha a minha vida, meu nascimento da minha família, conhecida aqui na Terra. Quando veio o batismo com o Espírito Santo, foi um novo nascimento. Agora o Espírito Santo está junto com o meu espírito e agora as atitudes, o pensamento, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, são outros, é outra pessoa que está falando aqui, alguém batizado com o Espírito Santo. Então esse é Estevão aqui falando já como um anjo, somado o Espírito de Estevão e o Espírito de Deus, o poder, a sabedoria, os dons espirituais, já é uma nova pessoa bem semelhante a um anjo. Por isso a palavra de Deus está dizendo, como um anjo o viam, tanto na postura, quanto na autoridade, quanto na sabedoria, e nenhum homem poderia resistir ali à palavra de um anjo, um homem batizado com o Espírito Santo. Ele não está sozinho. O Espírito de Deus habita nele e lhe dá poder, autoridade, sabedoria, conhecimento, dons espirituais que os homens não conseguem acompanhar, mas ele vai falar exatamente a palavra de Deus. Ele vai trazer do céu a mensagem dos anjos, falando línguas dos anjos, línguas dos homens, falando a mensagem do céu que Deus manda para os seus escolhidos. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aqui nós temos realmente a relação do escolhido. Abraão foi escolhido. Temos essa noção do escolhido, temos aqui falado, desde Gênesis. Então, lá no início, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Os céus, a glória, querem se comunicar com a terra. A glória, o Deus da glória, onde está a glória, está a sabedoria de Deus, está a vida plena. Ele é o Deus da vida, ele é o Deus criador. Então, o conhecimento da vida que agrada a Deus está na glória, está nos céus. E os céus dominam sobre a terra. Os céus querem orientar os homens na terra para que os homens vivam para a glória de Deus, de acordo com a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a santidade de Deus, vivendo da forma que agrada a Deus. Então, realmente, o Deus da glória dos céus, o Deus da glória do poder de Deus, da habitação de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus. Então esse Deus, o Deus da glória, o Criador, Todo-Poderoso, ele criou para ele, criou para servi-lo, criou para agradá-lo, criou para amá-lo, nos criou para sermos filhos de Deus e vivermos com Deus. Então o Deus da glória escolhe homens e mulheres para revelar a nós a vontade da glória, a vontade dos céus, a vontade de Deus. Então, Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, porque ele tem uma missão. Quando ele tem uma missão, tem uma obra, tem um trabalho. Não é para ficar sentado em um banco, uma cadeira, passando mal e tendo uma aparência de inconstabilidade, de não fazer nada, de estar parado, de estar realmente sem ação, sem obra. Não, ele apareceu com uma obra, com uma missão. E estando na Mesopotâmia, Abraão estava longe, estava em uma cidade, estava em um lugar, estava numa terra, na Mesopotâmia, uma grande região com várias nações ali próximas, que atualmente é o Iraque, é o Irã, e vai um pouco para o lado da Turquia, da Síria, chegando um pouco até o Afeganistão. Ali está toda a região conhecida como Mesopotâmia, antes de ir para a cidade de Harã. Então, disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, realmente, há uma obra, você vai sair da sua terra, você vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. Nós já sabemos. Por quê? Porque Deus quer falar. Deus quer se revelar ao mundo. Nós observando o mapa
nós vemos que a região da Mesopotâmia está mais para o oriente, cercado ali pelas montanhas entre a Índia e a China, o Tibete, o Himalaia, uma região montanhosa, fechada em relação à comunicação com todo mundo, com o mar, com saídas para as viagens futuras missionárias, para a palavra de Deus, para as viagens evangelísticas, como por exemplo no período do apóstolo Paulo, acontecerem para a Europa, para o Ocidente, para várias nações, para as Américas, futuramente já conhecidas por Deus, também para as regiões da África, então para alcançar o mundo todo. Então essa região da Mesopotâmia não era a região adequada para isso. É uma região fechada, é uma região de interior, com poucas saídas, não há saída para o oceano, não há saída para o mar, como o mar Mediterrâneo, que vai se comunicar com as nações que estão por vir, onde realmente Deus quer dirigir. Então nós já sabemos aqui, dirige a terra que eu te mostrar. Vou te dirigir lá para perto do mar Mediterrâneo, porque posteriormente aquela terra será exaltada. É dali que vai sair a palavra. Vai sair de Jerusalém, vai sair de Sião. A lei, a palavra de Deus vão sair de lá para o mundo, vão alcançar o mundo todo, mas tem que ser de lá. Dirige a terra que eu te mostrar. Nesse momento, é lógico, é claro, Abraão não sabe dessa história que nós sabemos agora, que nós já temos estudado, já temos vivido. Mas ele obedece, ele crê. Ele ouve o Deus da glória que apareceu a ele. Ele não fica parado, ele tem que agir, ele tem que trabalhar, ele tem que realizar uma obra, ele precisa sair, deixar a sua terra, deixar a sua parentela. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te a terra que eu te mostrar. Há uma obra a ser feita, há um trabalho. O servo de Deus, o escolhido de Deus é escolhido para um trabalho. Tem que ser, senão não haveria razão. Fica aí sentado, fica aí cantando, fica aí esperando a morte chegar ou o arrebatamento, mas você não precisa fazer nada. Então Deus também não vai trabalhar. Mas aqui existe uma obra, existe um ministério. A terra, nesta forma de relacionamento com Deus, conhecimento do bem e do mal, ela agora precisa ouvir falar do bem, ela agora precisa ouvir falar da vida, ela precisa ouvir falar da glória de Deus, do que agrada a Deus para obedecer a Deus. Ela está sendo convocada, eu preciso de trabalhadores para esta seara do mestre, para essa obra. Surgiu o trabalho. Aparentemente a terra foi criada para descanso com Deus, viver com Deus, mas devido à entrada do pecado, a terra se tornou um lugar de trabalho, é um lugar de missão. Se há o trabalho do mal, se há o conhecimento do bem e do mal e há pessoas trabalhando pelo mal, Deus chama, escolhe pessoas para trabalhar pela bênção, pelo bem. Então vejam bem como Deus chama Abraão para ser uma bênção, para levar o conhecimento da glória de Deus. Deus escolhe Abraão. Então, havendo, é o que nós temos falado aqui desde o princípio, é que havendo lá o pecado entrado no mundo, conhecimento do bem e do mal, agora há um trabalho diferente. Pessoas são agora escolhidas. Agora há uma separação entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre os que fazem a vontade de Deus, que amam a Deus, e os que não amam, os que não fazem a vontade de Deus. Então Abraão vai chamar homens e mulheres para a vontade de Deus, para receberem esta bênção. Então dirige a terra que eu te mostrar. É o local escolhido por Deus, homens e mulheres escolhidos por Deus, para ir para uma terra escolhida por Deus. Então o mundo é um grande lugar das escolhas certas. É a escolha da vontade de Deus. A escolha de praticar a vontade de Deus. A escolha de amar a todos como Deus escolheu amar a todos. Deus decidiu, Deus amou. Em um momento Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para crer, como crerão se não há quem pregue? Então, precisa ver o escolhido para a pregação. E aqui, Abraão está sendo escolhido. Nós estamos vendo esses critérios da escolha, esses critérios da obra de Deus, do serviço de Deus, a respeito da pregação da palavra de vida, da vida que agrada a Deus, essa vida que nós precisamos ensinar, pregar, sempre na direção do Espírito Santo. Então,
Abraão está sendo escolhido, está sendo chamado, Deus escolheu Abraão, Deus conhece o coração de Abraão. Deus sabe que Abraão tem um coração predisposto a obedecer, como Davi. Deus achou em Davi, e por isso escolheu Davi, alguém com o coração segundo o seu coração, que Deus percebeu, Deus escolheu, Deus sondou e conhece o coração. Sonda-me e conhece o meu coração. Deus sonda e conhece cada coração. Então Deus escolheu Davi, pois sabia que Davi guardaria a palavra, cantaria, comporia os salmos, seria usado pelo Espírito Santo, teria amor por todos. A mesma coisa Abraão. Deus escolheu Abraão pelo seu coração de levar a palavra e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Não algumas famílias da terra, não as famílias que te agradam, não as famílias que te tratam bem, mas para todos. Essa é a escolha de Deus. É para você, se você está disposto a amar a todos. Amar o que você conhece, amar o que você ainda não conhece. Mas você já ama e já ora a Deus. Deus salva a América, salva a Europa, salva a Ásia, salva a Turquia, salva a Síria, salva a Alemanha, salva a Espanha, salva o Canadá, salva, Senhor, todas as nações da terra. Essa é a vontade de Deus. Pode aí sentir mais uma vez a presença do Espírito Santo de Deus confirmando esta palavra na sua vida. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então, para esta terra, para Israel, ali para aquela posição de Israel junto ao mar Mediterrâneo. Então Deus vai trazer depois do Mar Vermelho. O Mar Vermelho não serve. Vocês vão passar o Mar Vermelho, mas o lugar de vocês é lá próximo ao Mar Mediterrâneo. Harã, Iraque, Turquia, Síria, a região do interior do norte, Rússia, não interessa. Eu quero vocês próximos ao Mar Mediterrâneo. Sul, se formos para o Egito, Deus vai tirar vocês do Egito. Próximo ao Mar Vermelho, Deus vai mandar sair de perto do Mar Vermelho. Vocês vão para a terra, a qual eu mostrei ao seu pai Abraão, a terra que eu te trouxe. Essa é a terra escolhida, essa é a terra prometida, porque é daqui que vai sair a palavra. É daqui que a palavra vai sair pelo mar, pelos navios, e vai alcançar a Espanha, vai alcançar a Itália, vai alcançar Roma, dali vai alcançar Portugal, vai alcançar a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, e dali vai a nova terra, ao novo continente, vai aos Estados Unidos da América, de lá vai descer para a América do Sul, para o México, para o Brasil, para a Argentina, e vai alcançar todas as nações da terra. Esse é o nosso Deus, é o Deus que escolhe, é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o Deus da sabedoria, é o Deus da ciência, é o Deus do conhecimento. Ele faz todas as coisas certas. E se nós estivermos ligados com Deus pelo batismo com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, nós vamos realizar a obra de Deus e os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Quando a unção de Deus, quando o poder de Deus realmente descer sobre toda esta geração, nós tivemos uma geração que ama todo mundo, que ama toda a terra, que anuncia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando houver este amor, quando chegarmos a este nível de amor, o Espírito Santo será derramado em todo lugar. E o poder de Deus, a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.